Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos a assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, dia 25 de abril, é festa do evangelista São Marcos. E nós queremos beber desta fonte, que é o evangelista Marcos. Hoje, para nós, é o capítulo 16 de São Marcos, versículos de 15 a 20. E o evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Do mistério pascal de Jesus nasce a Igreja e nasce com a força apostólica destinada a transformar o mundo. Jesus aparece na sua última aparição aqui no evangelista São Marcos. E essa aparição tem um caráter diferente, porque vem o imperativo do ide pelo mundo inteiro, o desejo que Jesus tem, que toda a humanidade conheça a Ele. Portanto, nós somos agora esses mensageiros de Jesus. As aparições de Jesus ressuscitado, cada uma com sua característica particular, mas todas elas nos levam a perceber que o Senhor tem uma missão particular. Maria Madalena, ele apareceu para ela e disse: não me retenhas, mas vai dizer aos meus discípulos. Para as mulheres, o Senhor disse a mesma coisa: ide dizer a meus irmãos. Para os discípulos de Emaús, também o Senhor aqueceu seus corações e eles desejaram voltar para Jerusalém para contar para os discípulos. E agora aqui no Evangelho de Marcos, o Senhor dá essa ordem: ide pelo mundo inteiro. É o desejo de Deus, que toda a humanidade conheça a Deus através de Jesus Cristo. Que sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tenham o seu encontro pessoal com Ele. Esse encontro pessoal, nós somos convidados a promover o encontro das pessoas com Jesus. Queridos irmãos, nós somos esses mensageiros. Carregamos em nós um tesouro. Somos vasos de argila que carregamos um tesouro insondável. E não podemos desanimar. Precisamos sair, ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos em tempo de pandemia, mas isso não nos impede de anunciar o evangelho. Todas as vezes que falar com alguém, deseje o bem, diga Deus abençoe, Deus te ilumine, o Senhor te acompanha. Você pode abençoar as pessoas e anunciar, não simplesmente com palavras, mas também anunciar com a sua vida, na generosidade, na caridade. O Senhor deseja fazer de nós verdadeiros missionários. E essa missão, o Senhor nos assegura que será acompanhada de sinais. Expulsarão os demônios em meu nome. O demônio existe. Algumas pessoas andam pregando por aí dizendo que o demônio não existe. Ele existe sim. Está fora do âmbito da igreja quem não acredita na existência do demônio. Agora, claro, não é como as pessoas dizem, está em todo lugar, tudo é o demônio. Não, às vezes é o nosso humano, às vezes são outras coisas, mas o demônio existe e nós precisamos nos defender dele. E aquele que anuncia o evangelho tem esse poder de expulsar o mal. E o mal sai porque a palavra de Deus tem poder. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aí a proteção de Deus que está do nosso lado na hora da missão.
e se impuserem as mãos aos doentes, eles ficarão curados. E assim Jesus sobe. Ele sobe sem nos deixar órfãos. Ele veio de Deus sem sair de perto dele. Ele sobe para Deus, permanecendo junto de nós. Essa é a bondade de Jesus que hoje fala ao nosso coração. Ele sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram pregando. E o bonito do Evangelho é que diz: o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Os sinais vão sempre nos acompanhar, porque é Deus quem faz, Ele age. Por isso não tenha medo de anunciar o Evangelho. Uma pessoa inflamada pelo poder divino, pela força da palavra, pelo Espírito Santo, vai perceber como Deus confirma. Você leva uma palavra, tira as pessoas da angústia. Uma palavra pode mudar a vida de outra pessoa. Como é bonito. Eu queria lembrar agora de uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Já morreu, mas está vivo em Deus. É o servo de Deus, Pedro Bauzi, Padre Pedro Bauzi. Um homem que me ensinou quase tudo que eu sei hoje. Que na sua vida deu um testemunho exemplar do que é ir pelo mundo inteiro. Saiu da Itália, foi para a Bolívia, veio para o Brasil, escolheu o estado mais pobre, a capital mais pobre, e transformou a realidade da Vila da Paz, mas ele transformou algo que é muito mais importante, a vida das pessoas. Também eu fui impactado pelo Padre Pedro Bauzi. A minha vocação diaconal nasceu do coração dele. Eu não esqueço nunca quando, no ano de 2001, no final do ano, ele foi na minha residência e disse: filho bom, tenho um convite para você. Deus quer fazer de você um diácono para anunciar a palavra. E eu disse sim para o Padre Pedro, dando sim para Deus. Isso mudou a minha vida. Não tenha medo de anunciar. Eu sei que nós somos pecadores, eu também o sou. Mas a graça de Deus é muito maior do que a nossa miséria. Portanto, vamos anunciar. E Deus vai realizar os sinais, não porque somos nós bons, mas porque Ele é bom. Porque Ele é capaz de fazer tudo naquele que abre o coração para Ele. Pai de bondade, eu te louvo e te agradeço, porque o teu Filho Jesus nos dirigiu essa palavra, essa ordem: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, a fim de que todos conheçam o teu nome, Senhor, e tenham uma experiência contigo, sejam batizados e recebam no seu coração essa santidade que um dia nos levará para o céu. Assim seja. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, o vosso dom que recebemos no altar, nos santifique e nos faça crer mais firmemente no Evangelho anunciado por São Marcos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você pode, de forma privada, pedir a intercessão do servo de Deus, Padre Pedro, que com a graça que Deus reservou, ele será um dia beatificado e canonizado. Faça uma prece a esse servo que está no céu, a fim de que, e se você tiver algum testemunho de alguma graça recebida, me comunique, que eu levo as pessoas que estão trabalhando no processo da sua santificação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.